Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para ler mais um capítulo de Starters da Lisa Price. Estamos no capítulo 26, muito pertinho já no final do livro. Mas as coisas parecem que não estão se resolvendo! O que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Tudo bem que a Callie conseguiu. Tecnicamente, ela conseguiu fugir da Instituição 37, mas mesmo assim, meu Deus do céu, onde é que as coisas vão parar? Vamos continuar lendo para poder ver o que acontece, não é mesmo? Então, capítulo 26. Uma sensação de entorpecimento se irradiava dentro de mim, preenchendo meus braços, minhas pernas, meu peito e meu rosto. Sarah estava morta. A pequena Sarah. Morta. Eu me sentia colada àquele lugar, com a sensação de que nunca mais voltaria a me mover. Foi quando um som forte repercutiu por meu corpo, como um mau pressentimento. O motor de um helicóptero que alçava voo, subindo sobre o gramado da instituição. Meu cabelo se desgrenhou com a subida da aeronave, que apareceu por cima da cerca, ascendendo lentamente. Acompanhei a subida com os olhos fixos na parte de baixo daquele enorme inseto preto. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e disparei pela rua. Passei por uma casa coberta com tapumes e entrei em um beco lateral. Pressionei meu corpo contra uma porta de garagem desgastada, com o peito arfando. O helicóptero do velho reapareceu, pairando no espaço. Ele me vira? Seria melhor correr ou continuar onde eu estava? Eu sabia que o piloto não conseguiria pousar entre as casas daquela área. Mesmo assim, eles poderiam acionar os guardas pelo rádio. Decidi que continuaria a andar. Corri por entre os becos e ruas transversais. Os residentes me viram, mas eu ainda estava disfarçada com o uniforme de jardineira, graças a Sarah. Pobre Sarah. Corri mais rápido para longe da instituição. Enquanto meus pés pudessem se mover, eu continuaria viva. O helicóptero retornou como um inseto faminto. Continuei andando, esgueirando-me contra as paredes ou árvores, qualquer cobertura que eu conseguisse encontrar. Olhei para cima. Ele não desistiria. Vi cabos elétricos cruzando o céu, alguns quarteirões à minha frente. Corri naquela direção, esforçando-me ao máximo para permanecer escondida. O inseto preto me seguia. Quando cheguei à origem dos cabos, uma subestação elétrica, mergulhei debaixo de uma caminhonete. O asfalto arranhou a palma da minha mão. Eu sabia que o helicóptero não conseguiria sobrevoar a área, com os cabos perigosos cruzando o céu acima de mim. Ele desistiu da perseguição. Uma vespa que não conseguia encontrar ninguém para picar. Observei o helicóptero se afastar. Eu caminhei, até que os chinelos se despedaçaram. Arranquei-os dos pés e caminhei um pouco mais, pensando em Sarah a cada passo. Enxuguei os olhos com as costas das mãos. O que acontecera enquanto eu estava debaixo do veículo? Senti um aperto no estômago ao tentar compreender. Sarah provavelmente percebera que o guarda do portão verificaria a parte de baixo do veículo. Assim, ela usara sua coragem para distrair todos os que estavam ali e correr em direção à escada, à vista dos guardas e da própria Beth. Fizera aquilo por mim. Sacrificara-se por mim, porque sabia que eu tinha que encontrar meu irmão. E os guardas atiraram nela. Quando cheguei à casa de Madison, apertei várias vezes a campainha, mas ela não estava lá. Eu chegara tão longe e ela não estava lá. O efeito do spray analgésico já havia passado e meu rosto, marcado pelos pontos cirúrgicos, latejava. Encostei-me contra a porta e deslizei até o chão, enrodilhando-me ao redor de mim mesma, na varanda, onde acabei adormecendo. Estava começando a escurecer quando ela chegou e me acordou. Callie, o que você está fazendo aqui? Madison se curvou sobre mim, com os cabelos loiros caídos por cima do rosto. Não vi o meu rosto. Não vi seu carro. Ela me ajudou a levantar e olhou para o disfarce de jardineira que eu usava. Que roupas são essas? Algum novo estilo adolescente?
Madison abriu a porta e eu entrei no hall, ficando sob as luzes. Ela finalmente viu meu rosto maltratado, os pontos e os outros ferimentos. Meu Deus, o que aconteceu com você? Madison, preciso lhe contar a verdade. Não sou uma inquilina, sou uma adolescente de verdade, uma doadora. E tenho muitas coisas a lhe contar sobre a Prime. Você é uma adolescente? Sou. Não é velha por dentro como eu? Balancei a cabeça. Ela me olhou fixamente por alguns momentos, sem qualquer expressão. Quer dizer que, durante todo esse tempo, desde que nos conhecemos, naquela noite, quando fomos ao Club Room, eu disse com a voz fraca. Não é de admirar o fato de que você falava como se fosse uma jovem. Você é jovem. Por que diabos fez isso? Eu estava me sentindo esgotada, cada parte do meu rosto doía. Meus pés doíam. Tudo o que eu queria era cair no sono novamente e dormir por 1 milhão de anos. Porque eu precisava fazer. Ela enlaçou seu braço ao meu, ajudando-me a continuar em pé. Eu lhe darei alguns analgésicos e um bom banho quente. Depois é melhor você se sentar e me contar tudo. 1 hora mais tarde, depois que consegui contar tudo o que havia acontecido a Madison, nós concordamos que eu deveria entrar em contato com Lauren. Tomei banho e vesti roupas limpas que Madison me deu. Eu ainda tinha hematomas, meu rosto estava inchado e eu perdera um dente na briga, mas estava me sentindo quase humana. Não muito tempo depois, a campainha tocou e Madison voltou acompanhada de uma mulher elegante e esbelta, usando um terno escuro e um colar de pérolas. Olá, Callie. A mulher estendeu a mão para me cumprimentar. Você me conheceu como Reese, mas é assim que eu sou na realidade. Lauren? Eu a cumprimentei. Ela devia ter uns 150 anos e era tão graciosa quanto eu imaginei que fosse. Um homem idoso que vestia paletó e gravata a acompanhava. Este é meu advogado, o Sr. Craze. Ele também era o advogado de Helena. Madison o cumprimentou com um breve aceno de cabeça, já que era a primeira vez que conversava com eles. Em seguida, pediu licença. Vou trazer bebidas. Estávamos sentados na sala de estar. Lauren gemeu quando seus olhos examinaram meu rosto. Quem fez isso com você? Foi só uma briga. A vida na instituição é tão dura assim? Perguntou Lauren. Não, eu disse. É bem pior. Olhei para eles. Não havia como explicar tudo agora. É mais ou menos assim. Prefiro morrer a ter que voltar para lá. Não se preocupe, isso não acontecerá. Fiquei feliz quando você me ligou. Estávamos tentando encontrá-la. Estavam? Desculpe-me pelo que aconteceu na última vez que conversamos. Você precisa entender que fiquei chocada com a notícia sobre a morte de Helena. Eu sei. Ainda não posso explicar tudo, disse ela, trocando um olhar com o advogado. Mas Helena era minha melhor amiga. E eu queria entrar em contato com você porque agora sei que ela acreditava em você. Perguntei a mim mesma o que aquilo poderia significar. Helena enviara alguma mensagem a ela durante um dos momentos em que eu não tivera o controle do meu corpo? Assim, nós traçamos um plano, disse ela. Nosso argumento é que Lauren estava no processo de adotá-la quando você foi levada à instituição, disse o advogado. Portanto, você não é propriedade da instituição e, por conseguinte, eles não podem transferi-la para a Prime Destinations. Embora você esteja envolvida em um ato criminoso. Supostamente, interrompeu o advogado. Supostamente, repetiu Lauren. Se você já estivesse adotada naquele momento, meus auxiliares jurídicos teriam lhe dado assistência. Esse benefício lhe foi negado. Essa manobra a manterá legalmente longe das garras da instituição e do banco de corpos, disse o advogado. Quer dizer que estarei sob sua guarda? Perguntei a Lauren. Você terá a liberdade que quiser. Sou apenas um nome no papel. Senti uma pontada de decepção. Aquilo era uma estupidez. Por que Lauren deveria carregar o fardo da minha adoção? Ela mal me conhecia. Ter minha guarda no papel era o bastante para ela. O objetivo é mantê-la fora da instituição para que você tenha a liberdade de fazer o que quiser, disse o advogado.
O que eu quero é salvar meu irmão mais novo, eu disse. Acho que a única maneira de fazer isso é levar o banco de corpos à justiça. Era isso que queríamos ouvir, disse Lauren. Começamos a trabalhar, Lauren e seu advogado, Madison e eu. Tive a ideia de criar um comunicado nos mesmos moldes do anúncio da Prime Destinations, ao qual assistira. Não tentaríamos duplicar o velho, mas era possível copiar digitalmente os rostos de Tyneball e Doris a partir do comunicado original. Em seguida, colocaríamos as palavras que gostaríamos de dizer em suas bocas. Madison se ofereceu para criar um anúncio usando as habilidades de gerente de produção que desenvolvera havia algumas décadas. Ela fez alguns telefonemas e reuniu uma equipe de Enders especialistas em tecnologia audiovisual, que transformou sua garagem para 5 carros em um estúdio. Contratou também 2 especialistas em computação para invadirem o sistema, de modo que pudessem fazer uma transmissão para os assinantes do canal privado da Prime. Tudo aquilo seria uma proeza de grandes proporções, mas a poupuda conta bancária de Madison poderia financiar os especialistas e o equipamento. De alguma forma, ela queria compensar todos os aluguéis que fizeram no banco de corpos. Eu só fico um pouco assim surpresa como é que as coisas acontecem com certa facilidade, né? Tudo bem que tem dinheiro envolvido, mas né? Rapidez e eficiência. Vamos ver o que vai dar. Eu descobri uma faceta de Madison que realmente não conhecia, que não era tão fútil quanto parecia. Enquanto isso, Lauren e seu advogado usavam seus telefones celulares para alcançar todos os seus contatos. O advogado tinha um bom relacionamento com o senador Bond e esperava que ele pudesse se envolver no caso. Ele era o adversário político de Harrison. Naquela noite, a sala de estar ficou cheia de avós cujos netos, doadores de bancos de corpos, haviam desaparecido. Mas fazer com que todos concordassem com o mesmo plano foi uma tarefa tão árdua quanto produzir o anúncio. Temos uma enorme quantidade de recursos nessa sala, disse Lauren. Temos milhares de anos de experiência, médicos, advogados, um fisiculturista, até mesmo um ex-inspetor. E temos reservas financeiras enormes. Agora que Callie conseguiu reunir todas as informações, nós finalmente temos uma chance de recuperar nossos familiares. Um dos idosos se levantou. Não queremos criar tumulto. Nosso neto ainda está em algum lugar. Está vulnerável. Uma mulher magra que estava ao lado daquele senhor falou. Se eu tiver que esperar mais um mês para conseguir recuperá-lo, esperarei. Precisamos da cooperação da Prime para encontrar nossos netos. Eu me coloquei à frente de Lauren. Vocês não entendem. Eu vi o anúncio da Prime. Eles estão dando início a um programa de permanência. Seus netos serão comprados, não alugados. Vocês nunca mais conseguirão vê-los se não conseguirmos parar com isso. O advogado tomou a palavra. Temos algum... Esse cara não tem nome, não, é? O advogado. Esse cara tem nome. Desculpa, gente. Eu realmente fiquei incomodada, deixa eu olhar. Ele tem nome, gente, pelo amor de Deus. Senhor Craze. Tudo bem. O advogado tomou a palavra. Temos alguns clientes da empresa ao nosso lado, como Lauren, e isso permitiu que assistíssemos à transmissão privada. Esse anúncio admitiu a intenção da Prime de dar início ao programa de permanência. Lauren o gravou, e nós enviamos uma cópia ao senador Bond. Se ele puder usar o vídeo e conseguir que um juiz aprove um mandado de segurança, isso pode anular o contrato do presidente com a Prime. Se o juiz determinar que há vidas em perigo iminente e imediato, podemos fechar aquela empresa. E se ele não puder? Perguntou a mulher magra. E se eles disserem que o anúncio original foi adulterado, assim como esse que vocês estão produzindo? Naquele momento, Madison entrou na sala de estar. Os idosos resmungaram ao ver seu corpo perfeito de adolescente. Ela é uma inquilina, gritou um deles apontando para Madison. Tem razão, querido, disse Madison com um movimento de cabeça, agitando os cabelos loiros com um corte Chanel. Inquilina, não proprietária.
Fui até Madison e coloquei meu braço ao redor de seu ombro. Ela está do nosso lado e está gastando uma fortuna para impedir que a Prime continue a agir. As pessoas continuaram a vociferar. Lauren ergueu as mãos. Por favor, não queremos brigar com inquilinos, se quisermos ter uma chance de forçar a Prime a fechar as portas, teremos que cooperar. Temos que trabalhar rapidamente para conseguir seus netos de volta, aproveitando o elemento surpresa. Tenho uma ideia, eu disse olhando para a mulher magra. O especialista que alterou meu chip pode testemunhar. Ele examinou meu chip e disse que seria impossível removê-lo, que o implante seria permanente. Isso prova que eles sempre tiveram a intenção de transformar o programa em algo permanente. O advogado cruzou os braços e concordou com um gesto de cabeça. Isso certamente ajudará. O telefone de Lauren tocou. Ela olhou para a tela. É o senador Bond. Lauren posicionou o telefone perto de uma pequena aerotela em uma mesa de centro. A imagem do senador Bond apareceu para que todos pudéssemos vê-lo. Bond tinha um rosto gentil e um sorriso amistoso. Senador Bond, o senhor está aparecendo em nossa aerotela, disse Lauren. Como pode ver, temos um grupo de avós preocupados aqui. Obrigado por me notificar sobre o seu progresso, Lauren. E eu quero agradecer à sua corajosa doadora, Carly Woodland, por expor a Prime. Eu sorri educadamente, mas ainda teríamos um longo caminho pela frente. A todos os avós que estão reunidos, obrigado por sua presença. Trabalhando juntos, nós conseguiremos forçar a empresa a encerrar suas atividades e recuperar seus netos, cada um deles, todos eles. Olhei para o rosto dos avós. A presença do senador, mesmo que apenas em uma aerotela, estava ajudando a unir a tropa. Era o poder de um político carismático. Estarei com vocês em cada passo do caminho. Podemos conseguir, disse o senador. Vamos trazê-los de volta. Um avô que estava quieto até o momento repetiu as palavras do senador. Vamos trazê-los de volta, disse ele solenemente. No outro lado da sala, uma mulher se levantou. Trazê-los de volta. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Madison, Lauren e eu nos entreolhamos de maneira significativa. Talvez conseguíssemos fazer com que o plano funcionasse. Os avós saíram com suas instruções. O senador Bond disse que, na manhã seguinte, já saberia se o juiz concederia o mandato de segurança. Acompanhei a equipe de produção tentando alterar os movimentos dos lábios de Tiny Bond para que sua boca combinasse com as novas palavras que estavam tentando fazer com que ele dissesse. Não estava funcionando. É diferente quando o personagem que fala é um bebê ou um cachorro. Com um adulto, é preciso fazer com que a animação pareça autêntica, dizia Madison à sua equipe. Não funcionará se as pessoas não acreditarem que o anúncio é autêntico. A equipe de hackers que tentava quebrar a proteção do canal privado de transmissão estava tendo ainda mais dificuldades. Eu não compreendia os pormenores, mas aparentemente eles tiveram um problema técnico quando chegaram a um firewall inesperado, com tecnologia Vulkan, que fritou alguns de seus equipamentos. Madison fez questão de lembrá-los de que todo o trabalho da equipe não serviria para nada se não conseguissem descobrir como levar aquela mensagem aos assinantes. Saímos do estúdio e deixamos que eles trabalhassem enquanto levava Lauren e seu advogado ao laboratório de Redmond. Não conseguimos descobrir seu número de telefone e assim tivemos que chegar sem aviso. Já era quase meia-noite. Enquanto percorríamos o trajeto na limusine de Lauren, abri a bolsa que Madison me dera para ver se havia um aparelho, mas não encontrei nenhum. Pedi que Lauren me emprestasse um. Ela hesitou e em seguida pegou um espelho compacto de maquiagem. Havia um espelho, eu li o aparelho. Desculpa. Acendi uma luz por cima do ombro. Assim que olhei para o espelho, eu entendi o motivo daquela hesitação. Minha aparência estava estranha. Partes do meu rosto ainda eram um trabalho impecável da equipe de estética do banco de corpos. Entretanto, eu tinha um olho roxo, vários hematomas, um corte imenso que ia do queixo até a bochecha e, se eu puxasse o canto da boca com um dedo, veria o dente que estava faltando. Quer um pente? Perguntou ela. Por que eu deveria me incomodar? Eu fechei o estojo com o espelho e devolvi a Lauren. Podemos consertar tudo isso, disse ela.
Vamos consertar as coisas mais importantes antes. Tudo estava funcionando porque todos os envolvidos queriam alguma coisa. Lauren queria encontrar seu neto desaparecido, eu queria encontrar Tyler e colocar Michael de volta em seu próprio corpo, o senador Bond queria prejudicar a imagem do senador Harrison, expondo a verdade sobre a negociação entre o Banco de Corpos e o governo, e o advogado estava ali pelo dinheiro. Eu não sabia se aquilo daria certo. Se um componente estivesse errado, se as pessoas não acreditassem no anúncio, ou se os especialistas em computação não conseguissem quebrar a proteção do canal para transmissões privadas, tudo desmoronaria. Mas o que Lauren, aqueles avós e eu estávamos buscando era importante demais para nós. Não havia outra escolha. Bom, para quem não tinha plano nenhum, para quem abriu o capítulo sem conseguir definir nada, até que eles têm um plano bem mirabolante no momento, né? Quando chegamos ao armazém de Redmond, percebemos imediatamente que havia algo errado. Luzes fortes iluminavam a estrutura e 2 viaturas de inspetores bloqueavam a entrada. Um grupo de pessoas que moravam aos arredores estava por perto, assistindo a tudo, boquiabertos. Corri para fora da limusine com Lauren e o advogado no meu pé. Havia fumaça no ar, mas eu não conseguia ver o armazém de Redmond, de onde eu estava. Um inspetor Ender, com cabelos brancos e curtos, nos impediu de prosseguir. Acesso proibido, pessoal, disse ele. O que aconteceu? Perguntou Lauren. É o que estamos tentando descobrir, disse o inspetor. Por favor, afastem-se. Um Ender que vestia um macacão e segurava um cão por uma coleira se aproximou. Algum moleque jogou uma bomba no lugar. Eles não têm nada melhor para fazer do que destruir aquilo que nós construímos. Enquanto o inspetor estava distraído pela conversa com o Ender, corria em direção ao prédio de Redmond. Ei, você! Pare! Gritou um inspetor. Eu dei a volta ao redor do complexo e fiquei atordoada com o que vi. O prédio estava em pedaços, bastante enegrecido. Um dos cantos do telhado desaparecera completamente, como se algum monstro gigante houvesse arrancado aquele pedaço da estrutura com os dentes. Bombeiros Enders estavam examinando os destroços chamuscados. Ouvi a voz dos bombeiros dentro do armazém, conversando sobre os estragos, e entrei correndo. Ei, saia daqui, o lugar não é seguro, gritou eles. Dentro do armazém, tudo estava carbonizado. Todos os monitores e máquinas, até mesmo aqueles que ficavam pendurados no teto. O cheiro de peças de computador derretidas eram insuportáveis. Eu cobri o nariz com a manga da camisa. Ainda era possível ver água escorrendo pela cadeira de Redmond, queimada e despedaçada. Parecia algum tipo de obra de arte conceitual. O cenário era aterrorizante, um amontoado de coisas enegrecidas e úmidas. Onde está Redmond? Eu perguntei. O homem que mora aqui. Não encontramos nenhum corpo. Um dos bombeiros olhou em volta, levantando as mãos. Ainda. Redmond era valioso demais para morrer, e inteligente demais para se deixar capturar. Eu estava apostando que ele havia escapado e se escondido em algum lugar. Não conseguiríamos que ele testemunhasse. Foi quando eu me lembrei da caixa. Os bombeiros estavam ocupados fazendo medições de calor no outro lado da sala. Eu me abaixei e pressionei os dedos contra o sensor da gaveta. Tossi para encobrir o pequeno ruído que a trava produzia. Olhei para dentro e usei a barra da minha jaqueta para puxar a pequena caixa metálica. Era leve e estava fria ao toque. Eu vi que ele havia trocado a etiqueta de Helena para Cali. Enfiei discretamente a caixa em meu bolso. Antes que alguns dos bombeiros me acompanhassem até a saída, eu fui até a porta. Parei ali e dei uma última olhada no laboratório. Eu não conhecia Redmond realmente, já que só conversamos uma vez, mas sentia que ele era um dos responsáveis por minha existência, se é que isso era possível. Ai, gente, ela é meio dramática às vezes, né? Ele era importante para mim. Doía-me ver todo o seu trabalho destruído daquela maneira. Voltei para junto de Lauren e do advogado que esperavam fora do prédio, no reflexo da luz vermelha das viaturas. Disseram que viram um garoto fazer isso, falou o advogado. Sim, algum garoto com um idoso assassino dentro de si, eu disse.
Duvido que o banco de corpos não esteja envolvido. O medo tomou conta da expressão de Lauren. Eu esperava que isso não a fizesse hesitar em relação ao nosso plano. Roubaram alguma coisa? Perguntou o advogado. Não sei, mas tem uma coisa que nos ajudará, eu disse tocando o tecido em meu bolso. O que é? Uma chave de computador. Tem as anotações de Redmond sobre o meu chip e sobre como ele descobriu que a instalação era permanente e irreversível. Excelente, disse o advogado. Bom trabalho. Ele estava feliz, mas eu me sentia horrível pelo que acontecera com Redmond. Será que eu havia atraído a Prime até ele? Seria minha culpa? Primeiro Sarah, agora Redmond. Quem mais teria que sofrer por minha causa antes que tudo isso estivesse acabado? Fim do capítulo 26. E, bom, começamos sem nenhum plano, agora temos um plano com muitas possibilidades de dar bastante errado. Inclusive pelo interesse das pessoas, né? Não confio nessa questão de ter políticos envolvidos, sinceramente, apesar das rivalidades de partido, sei lá, o que quer que seja, não confio. Não sei vocês, mas eu não ficaria à vontade com isso, ficaria tensa com essa possibilidade. E não sei, gente, sabe, tipo, é um plano, mas não é um plano consistente. Mesmo com toda aquela extravagância do laboratório que montaram na mansão de Madison, tarará, 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 não é um plano consistente. E, pessoalmente, eu acho que vai dar coisa errada aí. Não vai dar muito certo, não. Vamos parar por aqui e nos vemos no próximo capítulo. Beijinhos e até a próxima.